Fala pessoal, mais um vídeo no canal falando de tática. Bom, o Flamengo teve a estreia hoje do Jorge Sampaoli. E aí eu vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre algumas impressões que eu tive desse jogo, as estruturas, as dinâmicas. Achei algumas coisas bem interessantes. Estou chegando aqui para trazer para vocês um pouquinho de conteúdo sobre o jogo, um conteúdo sobre esse Flamengo, esse novo Flamengo. Que pese o fato do Newblense ser um time bastante fraco, né? Bastante frágil tecnicamente, muito abaixo, e em termos de organização de uma forma geral também, time, diria que pobre. Mesmo assim deu para notar algumas coisas bem interessantes nesse time do Flamengo. E eu quero mostrar aqui o campinho para vocês, que acho que através do campinho vai dar para a gente falar um pouco melhor. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e comenta aí o que você achou dessa primeira atuação do Flamengo sob o comando do Sampaoli. E vamos falar aqui um pouquinho do campinho. Deixa eu dividir a minha telinha com vocês. Então, gente, campinho. Isso aqui foi a estrutura que ele adotou, no caso ele, o Jorge Sampaoli, né? Como estrutura básica de primeira fase de construção, né? Para iniciar a construção do jogo. Os três zagueiros, fazendo essa série de três aqui. O Maia um- uma segunda linha, como um pilar nessa segunda linha para fazer essa bola rodar. E o Gerson e o Vidal um pouco mais adiantados, junto com o Ayrton Lucas e com o Marinho, fazendo essa espécie de 3-1-4-2. Em alguns momentos a gente viu isso aqui também, ó. O Gabigol por trás do Pedro. E aí a gente via um pouco dessa estrutura aqui, assim, tá? Como se fosse um 3-1, 5-1, vamos dizer assim, né? A gente for considerar que essa linha do Gabigol, do Marinho, ou então esse 3-3-3-1, vamos dizer assim. Mas enfim, isso não importa tanto. O que me chamou mais atenção, na verdade, nessa primeira fase de construção, foi o Maia conseguindo fazer esses passos para achar terceiro homem, para achar o Vidal em zona mais avançada, né? Para fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui a setinha. Para achar aqui, peraí, para fazer esse passo direto aqui, para poder achar essa bola vindo do Davi Luiz aqui, ó. Ele achar direto no Fabrício Bruno. Vi bastante uso de terceiro homem, vi bastante uso de jogo a um toque, e vi muita situação de movimentação nesse sentido aqui, ó. Os triângulos acontecendo, e aí quando o jogador recebe a bola aqui, bola vem do Fabrício Bruno para o Marinho aqui. Vidal vem achar as costas aqui da posição. Muita busca pelas costas da posição. Depois a gente vai, ao longo desse canal, aprofundando o conteúdo, falando mais, né, com mais calma sobre o jogo e sobre conceitos muito legais do jogo de uma forma geral. Um conceito que eu não vou me alongar agora, mas que foi esse que é isso que eu estou falando, é a busca pela vantagem do espaço, dos quatro espaços, né? E um dos quatro espaços que se busca no jogo de posição, e a gente já sabe que o São Paulo é um adepto do jogo de posição, é exatamente você se colocar nas costas do seu opositor, ponto cego dele, para que ele não consiga saber onde é que você está. Então você faz esse balanço aqui, né? De um lado para o outro aqui, ó, né? Nas costas da sua posição. Então aqui o cara está aqui, a gente tem aqui os, a marcação aqui. Quando essa bola entra, só de dois caras, precisa de um cara só. Quando a situação é essa aqui, o Fabrício Bruno faz esse passo para o Marinho aqui, o Vidal vem achar as costas aqui, né, para poder o time progredir. E isso não só com o Vidal, isso em várias situações, né? Vi bastante o time fazendo a bola rodar rápido, transmissão rápida da bola de uma forma geral. E isso é intensidade no futebol, né? A gente confunde muito de intensidade, a gente fala muito de intensidade que é correr, dar carrinho, marcar, o time impressionante, como é que se diz? É, lutando pela bola, mas assim, a intensidade no futebol também está em você transmitir a bola rápido. E eu senti o time já fazendo isso já um pouquinho melhor já hoje, né? Ainda está em início de trabalho, tem muita coisa para acontecer, a gente sabe disso. Não dá para falar que e também não dá para traçar verdades absolutas a partir de um jogo, de dois treinos. Isso são primeiras impressões, são situações que a gente vai
ver elas se confirmando ou não ao longo do tempo, mas a tendência é que elas se confirmem e que esses conceitos amadureçam, né? Outra coisa que deu para reparar também, e que eu já tinha feito no pré-jogo, perdão, no raio-x que eu fiz do São Paulo no sábado, né, no vídeo que eu trouxe aqui falando sobre os conceitos do São Paulo, sobre como ele gosta de botar os times dele para jogar. Muita bola atravessada, a gente viu o Marinho atravessando essa bola para o Gabigol, para o Gerson aqui, para essa bola depois chegar no Ayrton Lucas. A gente também viu o Vidal atravessando no Ayrton Lucas, Gerson no Marinho, essa bola longa para deixar o quê? O Marinho e o Ayrton Lucas nesse 1 contra 1 aqui, né? Para poder fazer esse arraste e gerar vantagem de pivô com Pedro, e aí gerar o jogo interior. O jogo interior também apareceu. A gente viu exatamente isso aqui acontecendo, né? O Marinho fazendo esse arraste, por exemplo, encontrando o Pedro. Teve um lance logo no começo do jogo que foi assim, né? E aí o Gabi rompeu fez esse movimento de romper aqui. Opa, perdão. E aí o Pedro só escorou aqui. O Pedro só escorou essa bola aqui pro Gabi. E o Gabi acabou dividindo essa bola com o goleiro, quase foi um gol, né? Então o jogo anterior também aconteceu porque o Gabi estava bastante pelo corredor central. Eu achei bem interessante essa questão do Gabi pelo corredor central, porque potencializa bastante o jogo dele. Bem interessante mesmo, né? E, bom, o bloco alto, vamos falar um pouquinho do bloco alto, né? Bom, enfim, aí em último texto a gente viu muito isso aqui, né? Em último texto a gente viu muito isso aqui, né? Uma estrutura parecida, só que mais avançada, né? A gente viu mais ou menos isso aqui, ó. Esse 3-1-6 que ele citou, né? Sendo também um 3-1-2-4, enfim. Aí a linhazinha de ônibus a gente pode dispensar, mas a gente viu que ela também não é tão importante assim. Mas a gente viu muito preenchimento racional dos espaços, assim, dessa forma. O Maia centralizado aqui, atuando muito em corredor central, foi interessante porque ele pôde fazer muito esse tipo de movimento aqui, ó, de defender, fazendo essas diagonais aqui na hora de defender. E caçar na hora que o Flamengo perdia a bola e ajudar nessa pressão pós-perda. A gente também viu bastante pressão pós-perda, bastante interessante o Flamengo voltando a lutar pela bola assim que perde, né? É, não vamos confundir pressão pós-perda com pressão no portador da bola, que também aconteceu, né? No momento que o outro time já está com a bola, o Flamengo não acabou de perder essa bola, o Flamengo também fez bastante pressão no portador da bola. Esse time é talhado nesse tipo de jogo, né? Esses jogadores se sentem confortáveis de jogar assim. É, e aí acaba sofrendo menos. A gente viu muito esse movimento do Maia, como eu falei, e esse tipo de movimento para o Maia potencializa o jogo dele, né? E eu também notei, achei bastante interessante notar o time usando bastante essas diagonais todas aqui, ó. Perdão. O time sendo capaz de usar essas diagonais aqui, ó. Tá? Muita diagonal de cobertura. Uma ocupação, como eu já falei, uma ocupação racional dos espaços. Bastante interessante notar que a equipe conseguiu ocupar os espaços de uma forma racional. A gente viu muito isso aqui, ó, né? E a gente pode notar que isso facilita muito a pressão pós-perda, isso facilita muito o time pressionar, subir marcação e evita que o time corra para trás. Esse tipo de situação aqui, esse tipo de diagonal aqui, né? E aí, quando o Flamengo baixou um pouquinho o bloco, em determinado momento do primeiro tempo ali, e a estrutura era mais ou menos essa daqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Opa, deixa eu botar aqui, pronto. Aí a referência, na forma como eu entendi, era a bola, né? Eu entendi o Flamengo muito referenciado pela zona da bola, por onde a bola estava, para poder marcar em bloco mais baixo. E aí como é que isso funcionou? Na hora que a bola estava aqui, na hora que a bola estava nesse corredor aqui, a gente tinha essa estrutura aqui, ó, o bloco balançando mais para cá, obviamente, o bloco sempre vai balançar para perto de onde a bola está, e aí o Marinho saltava bastante na linha, que ele se sente até mais confortável assim, né, para poder pressionar o portador da bola, para poder gerar exatamente esse tipo de situação aqui também, ó. De novo das diagonais, né, de novo de uma ocupação racional dos espaços, né. A gente tinha esse tipo de situação aqui, por exemplo, ó, com o Gabi vindo aqui fazer
essa ajuda, Pedro mais para cá e o bloco todo mais para cá, né? Bom, tentando ocupar os espaços de uma forma mais racional. Então, de novo, a gente vai ver esse tipo de situação aqui, ó. As diagonais aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Então, isso é importante para que você feche a linha de passe, para que você tenha diagonal de cobertura, para que você ocupe os espaços de uma forma mais racional. Isso sempre dificulta a vida do seu opositor. As linhas muito estáticas, muito como estava acontecendo no período do Vitor Pereira, isso é uma crítica que eu fazia. Isso eu falei isso em live no canal do Mauro César, falei isso em live no canal de quem mais? Do Bernardo Ramos. Falei isso aqui, se eu não me engano, escrevi isso no Twitter. Isso era um problema. E aí, do mesmo jeito, quando a bola ia para lá, o Ayrton saltava da linha, o bloco todo andava para cá, né? E o Marinho fechava nessa linha. O Marinho não se sente tão confortável assim fazendo isso, mas de novo ele conseguiu fazer sim. E aí o Pedro era quem fechava mais aqui. Quando o Pedro fechava aqui, eu sentia algumas situações que o Pedro tinha dificuldade às vezes de entender que ele tinha que baixar mais, que ele tinha que fazer essa cobertura aqui. Sentia alguma vulnerabilidade nesse lado esquerdo em relação ao Pedro. Um pouquinho só, né? Nada tão gritante, mas talvez quando o Flamengo estiver enfrentando um time um pouquinho mais forte, isso possa ser um problema, né? Isso talvez seja um problema. Mas com certeza é algo que o São Paulo já observou e que vai ficar de olho para as próximas partidas, né? Bom, depois que ele mexeu, a gente notou algumas mudanças, né, em relação à estrutura geral. Quais foram as mudanças que ele fez? Ele tirou o Marinho, colocou o Wesley, tirou o. Tirou mais quem? Fabrício Bruno, colocou o Cebolinha e tirou o Vidal e colocou o Ribeiro. Exatamente, está aqui, pronto. A gente teve uma estrutura de primeira fase de construção alterada. Então, a gente teve mais ou menos isso daqui, ó. A gente já não tinha mais a saída de três, a gente já via o Ayrton Lucas e o Wesley. A gente tinha uma estrutura um pouco assimétrica, vamos dizer assim. Vamos dizer que a bola está aqui com o Davi Luiz, né? O Flamengo está saindo para construir. A gente já tinha uma estrutura bem mais assimétrica, porque eu vi muito o Cebolinha com o pé na linha aqui e o Ayrton Lucas fazendo esse meio espaço, fazendo esse corredor aqui. E aí, de novo, a intenção. E aqui por esse lado, era o Wesley fazendo esse corredor aqui e o Ribeiro mais por dentro. O Ribeiro não se sente confortável fazendo assim, pisando na linha aqui. Até vem aqui de vez em quando para trabalhar, para gerar dinâmica, para fazer permuta, mas ele se sente mais confortável nesse meio espaço. É aqui que ele se sente mais confortável. Então, a gente viu esse tipo de situação aqui, o corredor aberto para o Wesley poder avançar, e aqui quem fazia mais esse avanço era o Cebolinha. Tá? E aí, em última fase, eu percebi um time até um pouco mais incisivo do que o time do primeiro tempo. Porque eu percebi o Gerson e o Ribeiro já bem mais colados nessa última linha aqui. E o próprio Ayrton Lucas também. Na verdade, perdão, o Ayrton Lucas colado aqui, eu vi meio que um 2-2-6, assim, né? Se você for interpretar também que por muitas vezes o Ribeiro e o Gerson, ou perdão, e o Ribeiro que é o Ayrton Lucas, guardavam um pouco mais a posição, aí você pode interpretar como um 2-4-4, vamos dizer assim. E aí você, dependendo de onde a bola estiver aqui, a gente pode ter o Ribeiro mais avançado e ter um 2-3-5, que ele falou, né? E quando a bola está aqui, você ter o Lucas mais avançado e o Ribeiro abaixando aqui para gerar linha de passe, mas aí você vai ter de novo esse 2-3-5 aqui, né? Então, gente, mais ou menos era isso que estava acontecendo. E aí, quando baixava o bloco, a gente tinha uma estrutura mais montada de 4-4-2, com o Ayrton Lucas fechando na linha, como um lateral mesmo. E a gente tinha o Maia aqui, o Ribeiro baixando aqui, e o Cebolinha na segunda linha com eles, junto com o Ribeiro e o Pedro Gabigol. Aí eu não vou nem falar, bom, quando entrou o Rodrigo Caio, ele entra no lugar do Davi Luiz, e aí as dinâmicas não mudam, é só zagueiro por zagueiro, e não vou nem falar do França, o França entra no lugar do Pedro, mas ele ficou 5 minutos em campo, acho que nem vale me alongar muito sobre isso, mas a estrutura de bloco um pouquinho mais baixa era mais ou menos essa aqui.
Mas eu gostei eu notei também, achei bacana perceber que o time buscou muito essas diagonais aqui, ter essas diagonais, assim, ter sempre essa ocupação racional do espaço em termos em relação às diagonais. Então, sempre tentando fazer mais ou menos isso aqui, dependendo de onde a bola está. Isso é muito interessante. Isso fortalece o jogo defensivo, incomoda mais, especialmente, como eu falei, em termos de fechar a linha de passe, de ocupar mais os espaços de uma forma mais racional. E na bola longa, eu percebi o time com mais intenção também nas situações. Ainda é cedo para notar isso de uma forma mais latente, mas percebi o time já com mais intencionalidade nas ações, né? E uma delas, por exemplo, foi a tentativa do Santos direcionar mais essa bola longa aqui, ó, no Pedro, né? Algumas ele acabou errando, teve uma que ele jogou bem longe, enfim, não é uma bola tão fácil assim, mas percebi, e não só do Santos, não, também quando o Flamengo teve que baixar a bloco um pouco mais, que no Blanc subiu um pouquinho mais, o Pedro se apresentou por aqui, teve bola do Ayrton Lucas no Pedro aqui, para poder fazer esse pivô. É muito importante o Pedro fazendo esse pivô, né? Muito importante ele vindo buscar para poder fazer esse pivô gerando o jogo. E aí, sempre que o Pedro vinha buscar esse jogo, tinha alguém já encostando nele para poder gerar linha de passe, para ele poder fazer essa bola para cá, para depois essa bola já andar para o corredor oposto, em diagonal longa. As distâncias também bem longas, né? Da forma como o São Paulo entende o jogo, especialmente para começar a construir com distância longa, fazer a bola andar, né? E depois, quando o time avançava, como eu falei, quando teve esse jogo interior, em algumas situações com o jogo interior, aí um pouco mais proximidade entre os atletas, jogo um pouco mais curto, jogo associativo. Então, uma primeira impressão, é um primeiro jogo, não tem nada definido, tem algumas primeiras impressões e algumas coisas interessantes, assim, em relação ao que eu pude ver hoje no campo do estádio Mário Filho, o Maracanã, o histórico Maracanã. Pessoal, era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Like, inscrição no canal. Não esquece, hein? Não esquece. Vai agora aí, deixa o like aí agora aí. Pronto, vou ficar esperando aqui. Inscrição no canal, tá bom? E é isso. Até o nosso próximo vídeo. Beleza? Fechado? Aquele abraço.